eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês a leitura de Rei Lear, de Shakespeare. Esse é mais um vídeo da playlist Shakespeare 400 anos, que deu uma furadinha no mês de agosto, mas no mês de setembro está de volta, embora o vídeo esteja postando com um pouco de atraso, porque era para ter saído dia 30 de setembro. Mas tudo bem, eu tô gravando ele dia 2 de outubro e eu espero conseguir editar e postar ainda hoje para vocês. Se não, no máximo no dia 3 vai estar no canal. Esta peça, que nessa edição aqui tem mais outras duas histórias, né? A peça do Rei Lear foi escrita em 1605, mas essa história de Lear já era conhecida na Inglaterra pelo menos desde o século XII. Então, assim, o nó da história, o principal da história já era bastante conhecido na Inglaterra. Assim como Romeu e Julieta, que a gente falou aqui, que também tinha uma poesia de Romeu e Julieta bem conhecida. Mas o Shakespeare não só fez a peça, como mudou algumas coisas nessa história e tornou a história original. Durante muitos séculos, né, ou seja, foi em 1600, deu para passar alguns séculos aí, se acreditava que o Rei Lear era uma das principais obras-primas do Shakespeare e era impossível de ser encenado. É impossível de ser reproduzido. Mas as pessoas pensavam isso porque elas não conheciam a característica do teatro elizabetano, que era o teatro, como o teatro funcionava na época de Shakespeare. Isso porque nessa peça há muitos personagens e muitos cenários onde a história se passa. Então achava-se que era impossível ter no único palco tantos cenários. Mas era possível porque no teatro elizabetano o cenário era composto por poucos elementos. Então, falando mais da peça, que eu gostei muito, ela é composta de 5 atos e os personagens principais é o Rei Lear, óbvio, e suas 3 filhas. Goneril, a mais velha, Regan, a do meio. Eu falo Regan porque se escreve Regan, mas eu decidi falar com a pronúncia mais americana, que eu acho que fica menos feio do que Regan. Eu vi em alguns lugares escrito Regana, mas aí eu achei mais feio, então vou chamar Regan, né? Goneril, Regan e Cordelia. Goneril e Regan já são casadas. Goneril com o Duque de Albany e Regan com o Duque de Cornwall, ou Cornualha, né? Nessa edição não está traduzido, está escrito Cornwall, mas seria o Duque da Cornualha. Fora nobres e servos que compõem essa história, que tem papel de destaque em muitas salas e aparece muitas vezes, não são só figurantes, mas aí eu não vou mencionar aqui. Bom, tudo começa quando o Rei Lear já está um pouco velho e ele decide que quer aproveitar o final da vida dele, né? Ser rei tem muitas obrigações, traz muitas preocupações e também depois da morte dele poderiam haver disputas entre as filhas ou o marido das filhas para ver quem ia ficar com o poder. Então ele decide distribuir o seu reino entre as 3 filhas na parte das obrigações, mas ele ainda seria a figura do rei e teria todos os benefícios que um rei tem, teria seus séquitos, né, seu castelo e tudo mais. E aí depois que ele morresse, as filhas assumiriam o poder do local que ficou destinado a cada um. Mas a condição para ele fazer isso era que elas declarassem o seu amor por ele. Aí a primeira filha vai, se declara e fala que ama o pai, que não sei o que. A segunda também. Quando chega na vez de Cordelia, ela diz que não, que acha isso meio que falsidade. Também ela não é tão hábil com as palavras quanto as irmãs e não faz declaração. O Rei Lear fica muito chateado, se sente muito ofendido. E com isso diz que ela não vai herdar nada e não vai dar nem dote para o casamento dela. Nisso aparecem 2 pretendentes à mão de Cordelia que estavam lá no castelo, né? Eles entram em cena. Um é o Duque de Borgonha, né? Que era o que tinha predileção na opinião do rei para casar com Cordelia. E pergunta se ele aceita a mão dela, quer casar com ela, mesmo sabendo que ela não vai herdar nada e não vai ter dote. Aí ele disse que não se preocupa dela não herdar nada, porque ele já tem muitas terras, mas ele quer um dote. E ele disse que não vai dar, e ele disse que não quer mais a mão de Cordelia. O outro pretendente é o rei da França, e consegue ver nessa atitude de Cordelia os méritos e a virtude dela, e fica mais encantado ainda, fica feliz que o outro não quis, e não só aceita, como leva ela embora para a França, casa com ela para ser rainha da França,
E o Rei Lear acha ótimo e declara ela exilada e fica com muita raiva. Mal ela vai embora e as coisas se normalizam, né? O pai entrega, destrincha o reino entre as duas, né? Ao invés de entre as três. Quando ele tem essa atitude tão drástica em relação à filha caçula, o seu servo de confiança pessoal vai questionar e ele demite e exila o servo dele. Mas ele é tão fiel que ele se disfarça e volta e oferece serviços e fica prestando serviços a ele, só que disfarçado. O nome dele é Conde de Quen. Mal as coisas se estabilizam, as filhas já começam a se voltar contra o Lear, que vai tirando todos os privilégios que ele tem, ele vai se revoltando com essa situação. Só que quando ele vai perceber os erros que ele cometeu, a tragédia já está se armando. E aí eu não vou mais falar para vocês o que acontece, vocês vão ter que ler. Como sempre é uma peça, é um livro curtinho, então eu acho bem acessível. E essa história dá para refletir muito assim sobre essa questão de como maturidade não tem a ver com idade, né? Embora o Rei Lear esteja ficando idoso, ele não tem muita maturidade assim, emocional de arcar com as responsabilidades, né? Ele quer ser rei e ter todos os privilégios e o status de ser rei, mas ele não quer as obrigações disso, né? Ele não quer a responsabilidade que esses privilégios implicam. E também por ele basear o seu julgamento sobre as coisas em questões meramente de aparência, né? Ele preferia a bajulação do que uma pessoa que fala com ele com sinceridade e clareza. Tanto a filha mais nova, quanto o servo Kent, né? O Conde Kent, que servia ele pessoalmente. Que foi sincero com ele, falou abertamente e ele baniu o cara do reino. Né? Então, assim, ele prefere mais ser bajulado do que ouvir a verdade. E isso custou muito caro para ele, né? Então, ele só aprendeu as duras penas. Como tem muita gente também que é assim, né? Só quando, depois de apanhar muito da vida, que finalmente cai a ficha, que entende, que aprende, que amadurece. Em relação a isso, tem a figura do bobo, que é muito boa, porque é como se o bobo tivesse essa licença, assim. O Lear, ele é muito fechado nessa postura, né? De não querer ouvir a verdade. Mas o bobo fala tudo na cara dele, ainda fica chamando ele de velhote e diz que o palhaço quer ele, só que ele é o bobo. Então, assim, é tolerável o bobo dizer isso. Então, é muito interessante como o Shakespeare insere o bobo dentro da história para dizer todas as verdades que as pessoas querem dizer naquele momento, mas que pelas convenções e pela situação ninguém diz. E aí o bobo tem essa licença de, por ser o bobo, poder falar o que quiser, né? Até mesmo para o rei. Como eu mencionei no início, é uma peça com muitos personagens, com muitos cenários, né? Então tem tramas paralelas acontecendo, não tem só a história do Lear, né? Tem outras tramas paralelas. Então no começo foi um pouco difícil de acompanhar. Eu tive que ficar, assim, eu acho que nas primeiras 50, 80 páginas, voltando para aquela página inicial das peças. Eu vou até mostrar para vocês que vem assim a lista dos personagens, né? Lear, não sei quem, não sei quem. Principalmente assim o nome das filhas, o nome dos esposos, porque tem muitos duques e condes. Então, duque fulano, ele é marido de quem, ele é filho de quem. Então eu tive que voltar um pouquinho, mas assim, isso não atrapalha a leitura e é até melhor quando você ficar em dúvida. Eu até botei um post-it aqui em cima, porque eu só vinha aqui, abria e olhava, é esse e tal, e aí a leitura fluía. E como sempre é Shakespeare, né? Aquela leitura maravilhosa, com passagens incríveis, trechos incríveis e que dá pra você refletir e pensar muito em muitas coisas. Bom, é isso. Se você gosta de Shakespeare, não se esquece de clicar em gostei pra mim. E se você quer ver os próximos vídeos do canal, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!